Vou dar um exemplo grande aí, que todo mundo vai lembrar, quando o Lula falou que tinha uma investigação sobre o Sérgio Moro, ele falou, isso é armação, tem todo o cheiro de armação, uma investigação que ligava PT, PCC, investigação conduzida pelo delegado do caso Adélio, que é bolsominion, e falava que o PCC e o PT queriam matar o Sérgio Moro, tá lembrado disso? Com a juíza Gabriela Hart, Lula falou que tinha cheiro de armação. A Globo foi lá dar microfone pro Tarcísio comentar se era armação ou não. O que tem a ver o Tarcísio de Freitas com isso? Pois bem, começou. Bolsonaro tornado inelegível, mas imediatamente as matérias que saiu no G1, que é o portal da Globo, no Globo.com, no O Globo, no UOL, na Folha, no Estadão, enfim, nos maiores portais do Brasil, era o quê? Sem Bolsonaro, quem será o nome da direita agora em 2026? Veja, eles nem falam extrema direita, da direita. Pois bem, todos eles elegeram Tarcísio. Alguns falam do Zema, chegaram a falar do Eduardo Leite, que também é queridinho da imprensa. Alguns falaram Caiado, mas que não tem chance nenhuma. Porém, o nome ali que estava em todas as listas como favorito era o de Tarcísio. O Tarcísio de Freitas também, nos primeiros meses do ano, ele teve ali em conluio com a imprensa para disseminar fake news contra o Lula. Vamos lembrar, uma das fake news que pegou o governo Lula desprevenido faz uns 2, 3 meses foi uma de que o governo da Ucrânia ia investir 50 bilhões de dólares no Brasil e que não o fez porque o Lula está do lado da Rússia ali naquele conflito e tudo mais. Uma fake news assim, sem tamanho, enorme, porque os 50 bilhões... Olha, é quase o PIB todo da Ucrânia que está em guerra e investir 50 bilhões de dólares no Brasil não faz nem sentido. Pois bem, aquilo saiu do governo Tarcísio. Ok, eis que começaram repórteres a perguntar a opinião do Tarcísio sobre fatos aí do Brasil e perguntar se ele vai ser candidato em 2026 ou não, tudo mais. E o Tarcísio falou, olha, a resposta do Tarcísio foi um balde de água fria na Globo, na Band, na Record, em todos eles. Qual foi a resposta de Tarcísio de Freitas? Ele falou, olha, se o Lula participar da eleição, eu provavelmente não vou. Eu vou focar na minha reeleição aqui em São Paulo. O Tarcísio não é tonto. Ele sabe que do Lula nem o Bolsonaro com a máquina pública ganhou do Lula. Imagina ele, que não é o Bolsonaro, sem a máquina pública ganhar do Lula, que terá a máquina pública. Missão impossível. Outra coisa, uma coisa era um opositor como o Lula, que olha, o Lula ganhar do Bolsonaro que tinha máquina pública, num cenário de crise financeira assim sem precedentes, com mais de 100 milhões de brasileiros passando fome e tudo mais. Outra coisa vai ser um opositor tentar ganhar do Lula com a economia do Brasil melhorando cada dia mais. Imagina daqui 4 anos, daqui 3 anos e meio, como é que vai estar a economia do Brasil. Se em 6 meses já teve uma melhora substancial, imagina nos próximos 3 anos. Então, o Tarcísio sabe que a chance dele ganhar é praticamente zero. Então é melhor ele tentar a reeleição como governador de São Paulo e garantir mais 4 anos lá, sabendo que depois de 4 anos o Lula não pode ficar 3 mandatos, né? Ele enfrentaria uma pessoa que não é o Lula, melhor para ele, do que ele concorrer contra o Lula. Então, olha, eu queria ver a cara de bunda dos editores de O Globo. O Globo escreveu uma matéria meio que cobrando o Tarcísio, dizendo, olha, Tarcísio não quer participar da eleição se tiver o Lula, o Tarcísio era o grande nome da direita, mas ele está sendo aconselhado aí por pessoas, principalmente pelo Gilberto Kassab, a não concorrer se for contra o Lula. Só faltou a repórter do Globo, a jornalista lá do Globo, escrever, por favor, Tarcísio, a gente quer você, Tarcísio, e agora? Quem vai ser o nome da direita aí pra ganhar do Lula, Tarcísio? Não coincidentemente, a Globo News, mas olha, mas é um negócio que, se falar, Thiago, é coincidência, eu vou te falar, não é, não tem como ser coincidência. Olha o que a Globo News passou a noticiar. Com o TSE, o período de 8 anos começa a ser contado a partir das últimas eleições, que aconteceram no dia 2 de outubro de 2022. E esse período vai até a mesma data do 8º ano seguinte. Nesse meio tempo, Bolsonaro é carta fora do baralho nas eleições municipais de 2024, presidenciais em 2026 e novamente municipais em 2028. Só que em 2030, o primeiro domingo do mês, como é de praxe, de outubro, quando são disputadas as eleições, esse dia vai cair no dia 6, ou seja, 4 dias depois do fim do prazo
da inelegibilidade de Bolsonaro. Ou seja, na prática, se o entendimento do TSE se mantiver nesse período, em 2030, por 4 dias de diferença, o ex-presidente vai ser considerado ficha limpa e vai poder concorrer com 75 anos de idade. Olha, isso é uma desinformação de um nível, mas é de um negócio assim nojento. A lei eleitoral é claríssima exatamente para que isso não aconteça. A lei eleitoral é claríssima que a inelegibilidade, se alguém tiver inelegível no momento de colocar a sua candidatura, ou seja, de registrar a sua candidatura, já não pode registrar a candidatura. O registro de candidaturas se dá 6 meses antes da eleição, exatamente para que quando alguém esteja inelegível não tenha essa, nossa, a inelegibilidade dele é a partir do dia 4, porém a eleição vai ser no dia 6, então ó, por 2 dias ele vai poder concorrer. Não vai. Mas você vê que já estão ali pintando, se não der certo, se não der para tirar o PT até 2030, traz o Bolsonaro de volta, que com 75 anos vai dar para domesticá-lo, talvez. Aí é isso aí que tá pintando já na grande mídia, porque viram que o Tarcísio fugiu do Lula. O Tarcísio não quer concorrer contra o Lula. A propósito, o Tarcísio, o Caiado e o Ratinho Júnior estão agora fazendo uma aliança entre os três para se aproximarem do governo Lula. Principalmente o Caiado e o Ratinho Júnior, que é do Paraná, eles querem verbas do governo Lula, eles querem construir mais coisa, tudo mais. O que eles querem é tentar se cacifar para serem os candidatos aí da direita em 2026. Então o Caiado, ele tá no 2º mandato, o Ratinho Júnior também, o Zema também, então são os 3 ali que não podem tentar a reeleição. Aí ou eles vão pro Senado, e para ele sair de governador para senador é como se fosse um rebaixamento, ou eles vão para a presidência. Então, estão tentando ali se cacifar. Por isso, eles querem atrair investimentos do governo federal. Aí eu falo, pô, será que o Lula vai começar a jorrar investimentos nos estados dos governadores fascistas que querem ser candidatos contra ele ou contra alguém que ele indicar em 2026? Acho difícil que o Lula vá priorizar investimentos nesses estados. Digo mais. O Lula deveria priorizar investimento em estados onde ele ganhou, onde ele está para ganhar, onde perdeu por pouco. Em estados aí que você sabe que o Bolsonaro teve 75%, 80% dos votos, o Lula devia deixar esse povo aí ficar sem investimento mesmo. Vocês gostam? Então pronto, ó, faz arminha que passa. Pede aí para o seu governador. Aliás, é uma tática que a direita sempre usou, que é de não fazer investimento onde tinha o governo, ou se for um governo estadual, não fazer investimento onde tinha município governado pela esquerda, e que sempre funcionava, porque esses governados pela esquerda acabavam, os seus governos não eram governos muito populares porque não tinha verba, e aí a direita voltava a dominar nesse lugar. A esquerda devia começar a usar a mesma tática. Eu quero ver se o Ratinho Júnior, se o Caiado, se qualquer outro aí da extrema-direita, se eles conseguem eleger um sucessor, o estado deles ficando 4 anos sem verba nenhuma, sem dinheiro nenhum. Aí quem sabe a população lá acorda e fala, opa, ó, esse cara é ruim, hein, não conseguiu nada aqui, ó, vamos votar em outro. Quem sabe, né, porque ficar dando verba pra fascista não adianta. O Tarcísio é incrível. Essa semana o Lula, novamente o governo Lula, diminuiu os preços dos combustíveis. Caiu o preço da gasolina, caiu o preço do gás de cozinha. Nessa semana deve cair agora o do diesel. Eu não sei porquê, mas antes caía tudo junto. Agora cai gasolina e gás de cozinha junto. E o diesel cai geralmente uma semana depois ou uma semana antes. Não sei porquê, mas tá. Deve cair nessa semana o do diesel. Ou seja, tá ficando tudo mais barato. Aí sabe o que o Tarcísio fez? Aumentou o ICMS sobre os combustíveis lá em São Paulo. Mas você não vê Bolsonaro falando disso, né? Por que ele aumentou? O preço da gasolina ia cair, vamos por 15 centavos. Ele aumentou o ICMS, o preço não caiu nada, para ficar o mesmo preço, só que agora ele arrecada mais. E aí o povo paulista não sente a diminuição no preço causada pelo governo Lula e continua acreditando que, tá caro, a culpa é do Lula. Não, é do Tarcísio, que aumentou o ICMS. E olha que bolsominions eram contra o ICMS. O Tarcísio, se fosse um bolsominion raiz mesmo, se tivesse qualquer coerência e não hipocrisia, ele deveria zerar o ICMS no estado de São Paulo, né? Porque afinal, bolsonarista era tudo contra o ICMS. Quando a gasolina estava R$10 no governo Bolsonaro, ele dizia que a culpa era do ICMS. Não é que ele tinha triplicado o preço para dar dinheiro para os acionistas americanos da Petrobras, que são chefes dele. Não, era o ICMS que era o grande vilão.
Aí custou 89 bilhões de reais a palhaçada de zerar o ICMS em vez de mexer na política de preços da Petrobras. Agora o Lula, mesmo com o ICMS, a gasolina em quase todo o Brasil tá 5 e pouco, porque os postos de gasolina não estão, aí tá tendo muita fiscalização, mas não estão baixando o preço, o que deveria baixar, mas pouco a pouco vai baixando. Eu peço aí a sua inscrição no canal, vamos lutar juntos aqui contra essa corja maldita toda, viu? Falou!